E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O Palmeiras viveu momentos de pura emoção nesta noite, conquistando uma vitória convincente por 3-1 contra o River Plate, garantindo assim sua vaga nas semifinais da Libertadores. Mas, se dentro de campo a equipe mostrou sua força e estratégia impecável, fora dele, a história também ganha destaque, e é impossível não falar da relação do técnico Abel Ferreira com a presidente Leila Pereira, que se tornou assunto central da coletiva pós-jogo. Abel, visivelmente emocionado e reflexivo, abriu seu coração e revelou não apenas seu respeito, mas uma verdadeira admiração pela forma como Leila conduz o clube, mostrando que a liderança vai muito além do que se vê nas arquibancadas. Ele destacou que, muitas vezes, o trabalho de uma direção passa despercebido, mas que, no caso de Leila, é impossível ignorar a dedicação, o apoio e a postura firme que transformam o Palmeiras em um ambiente de confiança e união, mesmo diante das maiores adversidades. O técnico comparou, inclusive, essa relação com algo muito humano e comum, algo que todos conhecem, como um casamento, enfatizando a complexidade, imperfeição e, ao mesmo tempo, a beleza de se ter alguém ao lado que jamais abandona nos momentos difíceis. A entrevista de Abel não deixou dúvidas, ele se sente sortudo por trabalhar sob essa liderança, reconhecendo que nem todos os treinadores têm a sorte de ter um apoio tão sólido e constante. Abel Ferreira foi além dos elogios convencionais e entrou em detalhes sobre como a relação com a presidência impacta diretamente o desempenho do time dentro de campo. Ele mencionou que o verdadeiro valor de um líder se percebe, principalmente, nos momentos adversos, quando erros, derrotas e críticas surgem, e é nesse instante que a figura de Leila Pereira se torna essencial. Segundo Abel, o que ele chama de sortudo não se resume apenas ao apoio em vitórias ou na gestão cotidiana, mas à capacidade de ter alguém que entende que erros são parte do processo e que a superação é feita em conjunto. Essa postura, reforçou ele, é rara no futebol, onde muitas vezes a pressão transforma decisões simples em conflitos e insatisfações. Para Abel, a forma como Leila administra crises, apoia decisões técnicas e mantém a equipe motivada, mesmo diante de críticas externas, cria um ambiente de estabilidade e confiança, permitindo que jogadores, comissão técnica e diretoria trabalhem sem medo de errar. Ele descreveu, com entusiasmo, que a liderança da presidente é um fator silencioso, mas determinante, que faz toda a diferença na trajetória do Palmeiras em competições tão exigentes como a Libertadores, mostrando que o futebol moderno depende tanto de gestões competentes quanto de talento dentro de campo. A comparação feita por Abel Ferreira entre sua relação com Leila Pereira e um casamento chamou a atenção e trouxe à tona uma reflexão sobre comprometimento e imperfeição. Ele disse que um casamento perfeito não é feito de perfeição, mas de pessoas imperfeitas que se esforçam para nunca desistir uma da outra, mesmo quando erros e frustrações aparecem. Da mesma forma, destacou Abel, o Palmeiras funciona como uma grande família onde todos estão sujeitos a falhas, desde os jogadores que erram passes até a comissão técnica que busca estratégias complexas, passando pelos torcedores que, por paixão, às vezes cobram de forma intensa. É nesse contexto que a postura de Leila Pereira se destaca, pois ela compreende que imperfeição é humana e que o verdadeiro trabalho de liderança é apoiar, corrigir e nunca abandonar aqueles que se dedicam. Essa visão humanizada de Abel não apenas enaltece a presidente, mas também mostra um lado do futebol que muitas vezes passa despercebido pelo público, a importância de líderes que compreendem e valorizam as pessoas, criando um ambiente saudável e resiliente, capaz de enfrentar grandes desafios dentro e fora de campo. A vitória por 3-1 sobre o River Plate, além de garantir a classificação às semifinais da Libertadores, serviu como palco para que Abel Ferreira reforçasse uma mensagem de união e resiliência. Ele enfatizou que o apoio de Leila Pereira nos momentos bons, principalmente nos maus, é o que separa equipes medianas de grandes equipes, e que é exatamente esse tipo de liderança que transforma o Palmeiras em um clube vencedor. Para Abel, cada passe, cada estratégia, cada orientação dada dentro do campo está intrinsecamente ligada ao ambiente de confiança e respeito que a presidência proporciona.
Ele ressaltou que a relação entre diretoria e comissão técnica não é apenas institucional, mas genuinamente colaborativa, com o entendimento profundo de que vitórias e derrotas são coletivas, e que a pressão externa não deve abalar os princípios que mantêm a equipe unida. Essa visão se estende a jogadores e torcedores, que, segundo Abel, também participam de um ecossistema em que paciência, comprometimento e confiança são essenciais para atravessar qualquer desafio, especialmente em uma competição continental tão competitiva e cheia de nuances estratégicas como a Libertadores. Abel Ferreira não deixou de pontuar que a gratidão e o reconhecimento por ter Leila Pereira à frente do clube vão além de palavras. Ele afirmou, de forma enfática, que nunca teve um líder assim em sua carreira, ressaltando que a presença da presidente muda completamente a dinâmica do dia a dia de um técnico. Para ele, o futebol moderno exige não apenas habilidades táticas, mas também um suporte humano e emocional, que muitas vezes define a diferença entre sucesso e fracasso. A maneira como Leila Pereira lida com conflitos internos, pressões externas e desafios financeiros é, para Abel, exemplar e transformadora, permitindo que ele concentre suas energias na preparação do time, na análise de adversários e na execução de estratégias vencedoras. Ele descreveu que a segurança oferecida por uma liderança confiável permite que todos dentro do clube trabalhem com clareza e foco, sem receios de represálias ou julgamentos precipitados, criando um ambiente de excelência e consistência que se reflete diretamente em campo. Por fim, nesta primeira parte da narrativa, fica claro que Abel Ferreira vê no relacionamento com a presidência do Palmeiras algo muito além do profissional, quase uma parceria de vida, baseada em confiança mútua, compreensão e lealdade. Ele destacou que, assim como em qualquer relação sólida, a imperfeição existe, mas a dedicação e a persistência são constantes, moldando um clube que não apenas busca títulos, mas constrói uma cultura de união e respeito. Essa visão humanizada e apaixonada sobre futebol e liderança revelam um Abel Ferreira sensível, consciente e admirador da gestão de Leila Pereira, mostrando que dentro do Palmeiras, o sucesso não é apenas medido por vitórias, mas pela forma como se constrói o caminho até elas, com ética, coragem e apoio incondicional. A relação entre técnico e presidente se transforma, portanto, em um exemplo de como liderança e comprometimento pessoal podem se refletir diretamente no desempenho coletivo e na imagem de um clube gigante do futebol brasileiro. A classificação do Palmeiras às semifinais da Libertadores não é apenas uma conquista esportiva, mas um reflexo direto do ambiente de trabalho que Abel Ferreira destaca em suas entrevistas, e que ele atribui à liderança de Leila Pereira. O técnico explicou que, em um clube grande, a pressão é constante, e a expectativa da torcida, da mídia e até de patrocinadores pode ser esmagadora. No entanto, ele enfatizou que ter uma presidente como Leila significa enfrentar esses desafios com confiança, sabendo que as decisões tomadas dentro e fora de campo têm respaldo, orientação e compreensão. Abel ressaltou que muitas vezes o trabalho da direção é invisível aos olhos de quem assiste aos jogos, mas que a diferença entre um time resiliente e outro que desmorona está na solidez do apoio que recebe da presidência. Essa relação de confiança, segundo ele, permite que erros sejam transformados em aprendizado, que estratégias sejam ajustadas sem medo de julgamento precipitado e que cada jogador se sinta parte de um projeto maior, onde a liderança age como uma âncora, sustentando todos nos momentos de turbulência e incentivando a excelência em momentos de calmaria. Abel Ferreira fez questão de frisar que o sucesso de um clube não se resume apenas à habilidade dos jogadores, à execução de táticas brilhantes ou à sorte dentro de campo. Para ele, o verdadeiro diferencial é a maneira como o ambiente interno é conduzido, e é nesse ponto que Leila Pereira se destaca. Ele comparou a relação com a presidente a um casamento, ressaltando que a perfeição não existe, mas que o esforço mútuo e a dedicação para nunca desistir um do outro é o que sustenta relações duradouras e resultados consistentes. No contexto do Palmeiras, isso se traduz em um clima de união, respeito e paciência, mesmo quando críticas externas surgem, quando derrotas acontecem ou quando decisões impopulares precisam ser tomadas. Abel explicou que todos, desde os jogadores até a comissão técnica, se beneficiam desse ambiente porque sabem que há compreensão, segurança e suporte, elementos que potencializam o desempenho individual e coletivo, fortalecem a resiliência emocional e permitem que estratégias complexas sejam implementadas com confiança. Essa visão de liderança humanizada demonstra que Abel Ferreira entende o futebol como muito mais que técnica, mas como resultado de gestão inteligente e apoio genuíno.
O técnico enfatizou que a liderança da presidente não se limita a palavras de incentivo ou aparições públicas, ela se manifesta no dia a dia, nos detalhes e na consistência com que orienta e apoia o clube. Abel contou que a presença de Leila Pereira cria um ambiente de confiança, onde todos sabem que decisões difíceis serão tomadas com justiça, transparência e responsabilidade, fatores que refletem diretamente na performance da equipe. Segundo ele, é esse tipo de liderança que transforma uma vitória em construção de legado, pois fortalece o grupo, reforça valores e estabelece uma cultura vencedora que se perpetua ao longo do tempo. Abel explicou que o futebol moderno exige não apenas competência tática e técnica, mas também gestão emocional, comunicação eficiente e capacidade de manter todos alinhados com os objetivos do clube. Nesse sentido, a presidente desempenha um papel central, garantindo que o foco permaneça no coletivo, na evolução dos jogadores e na manutenção de um ambiente de respeito, colaboração e profissionalismo, demonstrando que grandes conquistas exigem mais do que talento em campo, exigem liderança estratégica e humana. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Durante a coletiva, Abel Ferreira também destacou a importância de reconhecer o esforço de todos os envolvidos no processo, desde o elenco até a diretoria, enfatizando que o sucesso do Palmeiras é fruto de uma soma de esforços guiada por uma liderança firme e consciente. Ele reforçou que a parceria entre técnico e presidente vai além do profissional, trata-se de uma relação baseada em confiança mútua, compreensão e comprometimento, elementos que muitas vezes são negligenciados no futebol, mas que fazem toda a diferença em clubes de alto nível. Abel explicou que essa parceria permite implementar estratégias mais ousadas, motivar jogadores em momentos críticos e gerenciar a pressão externa de forma equilibrada, sem que isso comprometa a performance ou a moral da equipe. Além disso, ele ressaltou que o ambiente criado por Leila Pereira ajuda a reduzir o impacto das falhas individuais, incentivando aprendizado contínuo e adaptação, garantindo que cada derrota seja interpretada como oportunidade de crescimento, e que cada vitória seja celebrada sem complacência, reforçando uma cultura de melhoria constante. Abel Ferreira fez questão de reafirmar que se sente privilegiado por ter uma presidente que combina firmeza, empatia e visão estratégica, criando condições ideais para que a equipe possa alcançar resultados expressivos dentro e fora de campo. Ele ressaltou que o sucesso do Palmeiras na Libertadores é reflexo direto desse equilíbrio entre liderança, gestão e talento, onde cada decisão, por menor que seja, contribui para um ambiente saudável, colaborativo e eficiente. Abel destacou que a relação entre técnico e presidente serve de modelo para outros clubes, mostrando que resultados consistentes dependem tanto de qualidade técnica quanto de liderança inteligente, e que reconhecer a importância da presidência é essencial para valorizar todo o esforço coletivo. Essa visão demonstra maturidade, sensibilidade e entendimento profundo sobre a dinâmica do futebol, transformando a vitória sobre o River Plate em mais do que um resultado esportivo, em uma demonstração concreta de como parceria, confiança e liderança estratégica moldam o caminho para grandes conquistas. Por fim, Abel Ferreira concluiu sua análise ressaltando que, no Palmeiras, cada conquista tem um significado especial porque é construída em um ambiente de respeito, união e apoio mútuo, características fortemente vinculadas à liderança de Leila Pereira. Ele comparou a experiência a um casamento simbólico, onde imperfeição e dedicação coexistem, e onde o comprometimento de cada parte garante que ninguém desista do outro, mesmo nos momentos mais desafiadores. Abel reforçou que esse modelo de liderança é raro e valioso, e que trabalhar em um clube onde a presidente demonstra esse nível de envolvimento e responsabilidade é algo que ele considera um verdadeiro privilégio. Para ele, o futebol não é apenas uma questão de técnica, tática ou sorte, mas de gestão humana, confiança e cultura organizacional, elementos que Leila Pereira promove diariamente e que permitem que o Palmeiras não apenas vença jogos, mas construa uma trajetória sólida, admirável e inspiradora, elevando o clube a um patamar de referência em liderança esportiva e profissionalismo. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!